Pastor Douglas, Senhor Jesus. Eu sei, Jesus, que Tu estás com ele, Pai. E que o Senhor tem feito uma grande obra na vida dele, Pai. Então continua usando ele com poder e grande glória, Pai. Que o Teu reino, a Tua glória se estabeleça neste lugar, nessa noite. E que o Senhor use a vida dele, Senhor Jesus. Que não seja um homem, mas que seja o Teu Espírito Santo se manifestando aqui através da sua boca, Pai. Guarda o seu coração, a sua mente, debaixo da Tua graça e da Tua presença, Senhor. E fala conosco, nós te pedimos isso, Pai. Nessa noite, continua operando milagres e maravilhas neste lugar. No nome de Jesus. Amém. Façam uma excepcional noite, meu povo. Vocês estão bem? Então tá bom. Tá saindo meu retorno aqui? Isso. Aí. Abra a Bíblia de vocês em Gênesis. Gênesis 12. Gênesis 12. Amém? Todos acharam? Gênesis 12 está bem no comecinho da Bíblia. Amém? Antes de a gente começar, eu queria perguntar para vocês, quem aqui tem a certeza de que Deus tem uma promessa na sua vida? Levanta a mão. Olha que bênção. Todos nós sabemos que Deus tem algo para fazer na nossa vida, sim ou não? Sim ou não? Aí quando eu perguntar, vocês respondem para ficar daquele jeito bem dinâmico, beleza? Todos nós sabemos que Deus tem algo para fazer nas nossas vidas. E o mais legal disso tudo é saber que Deus tem promessas para se cumprir, para realizar nas nossas vidas agora e também mais para frente. Olha que beleza. E o que eu quero trazer com isso? Às vezes nós temos várias promessas, Deus faz várias promessas nas nossas vidas e a gente deixa essas promessas um pouquinho de lado. A gente começa a fazer tantas coisas no nosso dia a dia, a gente começa a andar para lá, começa a executar um monte de coisa, começa a ter várias outras preocupações, que as promessas que Deus fez para nós lá atrás, a gente esquece. E às vezes a gente começa a viver algumas coisas com Deus, e a gente fala assim, nossa, mas por que será que eu estou vivendo isso, né? Por que será que Deus está fazendo isso comigo? E eu lembro que há muito tempo atrás, assim, acho que uns 10 anos atrás, mais ou menos, Deus tinha feito uma promessa na minha vida. E sabe quando Deus faz aquela promessa na sua vida que você esquece? Quem já não fez isso? Você fala assim, pô, Deus ele fala alguma coisa, Deus usa um pastor, usa um irmão, usa alguém para falar assim, irmão, você vai ser uma bênção, vai acontecer isso na sua vida, vai acontecer aquilo na sua vida, você vai casar, você vai ter uma vida abençoada, você vai ser próspero, você vai ser isso, você vai ser X, você vai ser Y, você vai ser Z. Só que o que a gente faz? A gente esquece. A gente deixa a nossa promessa de lado. Por quê? Porque depois Deus faz outra promessa, vem alguém e fala que você vai receber uma bênção. Ou seja, são tantas coisas que Deus quer fazer nas nossas vidas, que às vezes alguma delas a gente se esquece. Sim ou não? Quem que lembra da promessa que Deus fez para vocês lá atrás? Que você fala assim, poxa Douglas, Deus falou mesmo que um dia eu ia estar aqui. Deus falou que um dia isso ia acontecer na minha vida. Sabe quando você tem aquele déjà vu? Sabe, alguém já teve déjà vu aqui? Você fala assim, nossa, não acredito que isso aconteceu. Caramba, tive uma visão, isso aqui aconteceu, Jesus amado. Deus ele já tinha te mostrado. Deus ele já tinha falado para você, falou, vai acontecer esse tipo de coisa. Só que a gente não dá tanta atenção para isso, ou melhor, não dá a atenção que nós deveríamos dar para as coisas que Deus está falando com a gente. Porque parece que assim, tudo que Deus fala é mentira. Agora, tudo que o diabo fala é verdade. Você já pararam para pensar nisso? Às vezes Deus fala que a gente vai ser abençoado. Fala assim, meu Deus do céu, Deus está falando que eu vou ser, sei lá, fala uma bênção que você quer, Luiz Miguel. Luiz Miguel quer ser milionário, olha que bênção. Glória a Deus por isso, sim ou não? Quem pode dar uma glória a Deus pelo isso? Se alegra, ai com os que se alegram, sim ou não? Deus fala para ele, cara, você vai ser milionário, olha que bênção. Aí chega alguém e fala para ele assim, fala, Luiz Miguel, esquece isso daí, você não vai ser milionário nada. Você, milionário, Luiz Miguel, lá do Baetão, tá doido do Baeta? Será que pode sair coisa boa do Baeta?
Aí o que a gente começa a dar mais ouvido? Para o que os outros estão falando, para o que os outros estão querendo falar sobre nós, e nós nos esquecemos das promessas que Deus tem nas nossas vidas. E é isso que eu quero trazer à nossa memória nessa noite. Por quê? Deus, Ele fala o tempo inteiro com a gente só precisa estar atento e ouvir a voz de Deus, e saber diferenciar a voz de Deus e todas as outras vozes que tem na nossa mente. Uma tarefa muito simples, prática e fácil de fazer, né? Só que não. E o tema dessa minha pregação é o seguinte: se Deus te mostrou, anota aí, se Deus te mostrou, é porque Ele quer te dar. Amém? Quantos pode dar um amém por isso? Ai, que bênção. Se Deus te mostrou, Ele quer te dar. Não tem como nós vermos alguma coisa e Deus mostrar alguma coisa para nós que Ele não queira nos dar. Seria até injusto, sim ou não? Imagina, quem aqui tem filho, imagina seu filho chegando para você e falando assim: papai, eu quero um patins. Clarice falou isso esses dias. Eu levo ela na loja, mostro o melhor patins. Sabe aquele patins mais bonito que você fala assim: cara, minha filha vai ficar linda, meu filho vai ficar lindo nesse patins, vai andar, vai ser top, ele vai para cima, ele vai para baixo, ele está super feliz. A criança nem dorme, porque você falou, né? Quando você fala para a criança que você vai dar uma coisa, ela nem dorme. Você chega, leva ela na loja, ela coloca no pé, ela veste aquele patins assim, ó, bonitão, brilhoso, sabe, cheio de coisa. Aí você vira e fala assim: pode devolver na prateleira, vamos embora. Você não vai ter esse patins não. Imagina se Deus fizesse isso com a gente, irmãos. Como que nós ficaríamos? Imagina a sensação que está dentro de nós. Mas Deus é tão maravilhoso que quando Ele mostra algumas coisas para nós, é porque Ele quer nos dar. Se Deus colocou o desejo no coração do Luiz Miguel de ser milionário, não é porque veio da noite para o dia. E talvez vocês olhem ele aqui hoje e falem assim: ah, Luiz Miguel, tá louco, está sentadinho aqui na frente. Mas a gente nunca sabe a promessa que Deus tem na vida dele. A gente nunca sabe como ele vai estar daqui 5 anos, aonde ele vai estar daqui 5 anos. O que a gente precisa ter? A mesma certeza da primeira pergunta que eu fiz para vocês. Se a gente tem a certeza da promessa de Deus nas nossas vidas, a gente vai viver e ponto. A gente só precisa crer, acreditar de todo o nosso coração. Só que toda promessa que Deus faz, existe um tempo, existe um processo, existe uma fase. Sabe aquela fase do videogame de lapidação? Que é a melhor fase, só que aqui ninguém quer passar. Olha que bênção. É a melhor fase, aquela fase onde a gente vai ser tratado, onde a gente vai ser moldado por Deus, onde Deus vai falar assim: ó, você vai receber essa promessa, só que eu preciso tirar isso da sua vida, eu preciso te transformar nisso, eu preciso arrancar esse vício, eu preciso fazer de você preparado e pronto para viver a promessa. E aí a gente entra no texto que nós vamos ler nessa noite, que é em Gênesis 12. Eu separei 2 versículos aqui, nessa pregação, nessa ministração de hoje. Um dos 2 que eu mais gosto, que eu sei de cor, porque alguns eu não sei de cor, não. A maioria deles, só sei alguns de cor, 5 eu sei de cor, eu preparei 2 que é dos 5 eu sei de cor. Amém? Gênesis 12, versículo 1 e 2. Diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai de tua e da casa. Olha que beleza, 3 coisas importantes: sai de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu... Olha só que louco, aqui já começa, Deus já está fazendo uma promessa sobre a vida dele, né, dando um destino para ele, falando assim: ó, preciso que você faça algo, só que não falou para onde que ele vai. No 2, e far-te-ei uma grande... Olha a promessa aí. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Simples, simples. Deus está falando para Abraão assim: ei, eu tenho uma promessa para fazer na sua vida, só que essa promessa você precisa sair de onde você está e ir para um lugar que eu vou te mostrar, certo? Até aqui todo mundo entendeu, beleza? Só que Deus não falou para onde ele tem que ir. Mas Deus falou que ia fazer dele uma grande nação, glória a Deus por isso, e que ele seria uma bênção e seria abençoado por onde ele fosse. Aí eu pergunto para vocês:
Será que se Deus virasse para nós hoje, nós aqui, que estamos aqui, todos vocês, milhares de pessoas que estão aqui hoje nessa noite, amém? Deus virasse e falasse assim, eu tenho uma promessa para você, só que você precisa sair de onde você está e ir para um lugar que eu vou te mostrar. Não te falei ainda, mas eu vou te mostrar. Eu só preciso saber se o seu coração está preparado para isso. Eu só preciso saber se você está disposto a viver a promessa que eu tenho para você, independente se você vai precisar passar por um processo doloroso ou não. Se vai ser um processo tranquilo, simples ou não. Só que Deus mostra aqui, e me trouxe algumas coisas aqui nessa mensagem, que faz total sentido para que a gente viva algo da parte de Deus. A primeira coisa, nós precisamos aceitar, irmãos. Deus faz uma promessa nas nossas vidas, e muitas vezes nós não aceitamos a promessa que Deus tem. Por quê? Porque toda promessa de Deus precisa ter uma ação nossa. Deus, Ele falou, e a gente faz o quê? Obedece e vai pelo caminho que Deus mostrou. Só que se a gente não faz isso, a nossa promessa vai ficar sempre, cada vez lá, protelando. Aí passa a vida inteira e não faz. Por quê? Porque Deus, Ele mostra, Ele direciona, Ele fala o que a gente vai ser. Porque Deus, Ele já sabe do nosso futuro. Deus, antes mesmo de você nascer, Ele já sabia que você ia estar aqui, nessa noite, ouvindo eu falar. Olha que beleza. Só que nós precisamos tomar essa decisão e nos posicionar e aceitar o tratamento de Deus para as nossas vidas. Se nós quisermos de fato viver as maravilhas, as bênçãos, ser uma bênção, nós precisamos sair da terra que nós estamos. E muitas vezes o sair é o mais doloroso, porque o sair é onde eu abandono a casa do meu pai, é onde eu abandono a minha parentela, aonde eu tomo uma decisão de não virar as costas, mas sim de enfrentar as coisas que eu preciso passar. Na Bíblia fala, no mundo tereis aflições, sim ou não? Mas o que fala depois? Por quê? Simples. Deus, Ele é tão bom que Ele mostra para nós, eu tenho a promessa, vai ser difícil, mas ei, fica tranquilo, Ele já venceu. Olha como Deus, Ele é bom, Ele cuida de nós. Só que às vezes a gente se apega tanto a uma coisa, mas a gente vai ter aflição. Mas se eu sair da casa dos meus pais, coitada dos meus pais, mas se eu tiver que sair daqui onde eu estou, ir para um lugar, tiver que viajar, tiver que morar em outro canto, o que vai ser das pessoas? O que vai ser dos meus amigos? O que vai ser da... A gente começa a colocar um monte de empecilho para não viver as promessas de Deus. Sendo que nós só deveríamos dar um passo, só deveríamos aceitar, falar, Jesus, eu estou aqui, disponível. O que Abraão fez quando Deus falou isso para ele? Beleza, vamos lá, vou pegar aqui o que eu preciso pegar, vamos embora aqui, junto a galera, e foi embora. Não sabia para onde ia, mas ele foi, porque a promessa era que ele seria uma bênção. E a gente precisa entender que as promessas de Deus, elas sempre vão trazer, ou vão sempre levar a gente para um próximo nível. Nós estamos buscando alguma coisa com Deus, Deus, Ele vai nos dar, Ele nos mostra, Ele mostra que fala assim, você vai ser uma bênção, filho, você vai ser milionário, você vai ter uma família abençoada, você vai ter um emprego, você vai ter uma empresa, você vai ter um lar abençoado, a cura que você busca lá para tal fulano, você vai ter, só que esse processo você precisa passar, eu preciso passar, e às vezes é doloroso, mas nós temos duas opções, ou passarmos murmurando, ou passarmos agradecendo, é isso aí. É só duas opções que nós temos. Ou eu passo reclamando da minha vida, ou eu entendo que se eu tiver aflição, eu vou ter o quê? Bom? Não, mais alto. Bom? Tô brincando. É isso aí. Se eu tiver bom ânimo, eu passo e eu nem vejo o que eu passei. Quando você tem bom ânimo, você faz as coisas, você fala, tá difícil, mas vamos lá, vamos fazer. Deus, Ele falou, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porque se Deus Ele mostrou, é porque Ele quer te dar. Ele é fiel para cumprir. É simples. A gente só precisa aceitar, irmãos. Sair, abrir mão. O que você precisa abrir mão nessa noite? O que você precisa deixar para trás nessa noite para viver as promessas de Deus? Qual que é o posicionamento que eu e você precisamos ter para que a gente viva de fato, estejamos alinhados com o propósito de Deus nas nossas vidas? É só a gente parar e pensar. Pensa aí, um minuto. O que a gente precisa abrir mão hoje para que você viva a promessa de Deus? Não que você viva amanhã, mas que você viva ela.
que você desfrute das promessas de Deus. Ixi, esqueci de colocar aqui o versículo. Ah, tá. Gênesis 37, 5. Abram, por favor. Gênesis 37, 5. A segunda história que eu sei de cor e que eu mais gosto. Quem me conhece já sabe. Qual que é? Luiz Miguel me conhece. Peguei já, eu estou usando o Luiz Miguel aqui hoje. A Bianca ficou até vermelha achando que eu ia falar para ela. Ah, lá, a Bianca sabe. A Bianca está prestando atenção. Não está prestando atenção, vasos. Preste atenção, vaso de Deus. Gênesis 37, uma das histórias que eu mais gosto na Bíblia, que é a história de José. Cara, essa história para mim, eu já contei aqui outras vezes, quando minha mãe colocava, eu chorava todas as vezes assistindo a fita cassete de José. Em Gênesis 37, 5, diz assim, ó: teve José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, e disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos se rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disse os seus irmãos, Moisés estava contando esse sonho para os seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu, tua mãe, teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejaram. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Olha que louco, Deus tinha uma promessa na vida de José, sim ou não? E as próprias pessoas que talvez José, não sei, talvez José mais amava, eram as pessoas que mais estavam odiando ele pela promessa que Deus tinha na vida dele. Quantos daqui já não contaram a promessa, alguma bênção que você está desejando para alguém, e essa pessoa de vez fala assim: pô, irmão, que bênção, glória a Deus. A pessoa fala mal. A pessoa fala: não, isso jamais para você, não. Quem é você? Sim ou não? Por quê? Porque as promessas que Deus tem para mim e para você, elas são, como posso dizer, irrepreensíveis para as outras pessoas. Porque só nós sabemos aquilo que Deus quer fazer, aonde nós queremos estar com Deus, aonde nós queremos chegar com Deus, e aquilo que nós temos buscado. Olha só que louco. E os de dentro da casa, imagina, você contar isso para o seu pai. Mano, seu pai, sua mãe, imagina você falar lá da sua promessa de Deus para o seu pai e sua mãe. Eu lembro quando eu falei para os meus pais que eu queria parar de fazer faculdade para eu ser músico, velho. A Miriam lembra. Meu pai deu um grito, velho, que eu falei assim: meu Deus do céu. Tá maluco? Vai ser músico, o quê? Que não sei o que lá, música não dá dinheiro, e começou a falar um monte de coisa, que não sei o que. Mano, mas gritou assim, no nível hard. Olha que louco. Meu próprio pai, minha própria mãe. Qual que é o papel de um pai e de uma mãe? Consciente, que tem a ciência da situação. Vai fazer o quê? Vai apoiar o filho, sim ou não? Incentivar, vai apoiar. É um sonho. Mas é mais fácil matar o sonho do que apoiar. E é verdade, porque às vezes a gente acha que contando para o meu pai ou para minha mãe, eles vão me abençoar. Mas tem coisas que Deus ele quer tratar direto com a gente. É nós e Deus. Todo mundo aqui é grandinho, sim ou não? Tem coisas que Deus quer tratar somente com nós. Então, se Deus mostrou algo para você, guarda para você. Guarda para você, fala só com Deus, mostra para Deus, pede para Deus, ora a Deus, clama a Deus, porque é Ele que mostrou. E se Deus te mostrou, é porque Ele quer te dar. Depois que Ele te der, aí você pode falar para todo mundo, você pode falar como Deus foi fiel na minha vida. E o mais louco disso é porque quando a gente vive, quando a gente recebe as bênçãos de Deus, as pessoas vão olhar e vão falar assim: olha lá, o que Ele fez? Tem alguma coisa que Ele está fazendo ali que recebeu, olha lá. Não, só com Ele acontece a bênção. Olha só como são as coisas. Então por isso que a gente tem que ter a noção e a ciência de falar: pô, Deus tem uma promessa, eu estou buscando algo com Deus, eu vou sempre glorificar a Deus, porque tudo vem dEle.
E aqui nessa história de José ele foi governador do Egito, sim ou não? Mas quando ele teve esse sonho, se eu não me engano, ele só tinha 17 anos. Com 17 anos de idade. Às vezes as nossas promessas, as nossas bênçãos, aquilo que a gente busca com Deus, não vai acontecer amanhã, mas ela vai acontecer, porque foi Deus quem prometeu, e Ele é fiel para cumprir. Vocês acreditam nisso? De verdade, do fundo do coração de vocês? Ele é fiel para cumprir, então não desista, não pare, não abre mão da sua promessa, não abre, tem até uma música de axé gospel que fala, né? Não abra mão da sua promessa, axé gospel, mas enfim, porque é verdade. Se a gente abrir mão das nossas promessas, nós estamos falando para Deus: Senhor, o que o Senhor tem falado para a minha vida não funciona de nada, o Senhor não é fiel para cumprir. A partir do momento que Deus fala, Deus mostra, se nós duvidarmos, é como se a gente virasse para Deus e falasse assim: está em vão o que o Senhor está falando, mas não está acontecendo, eu não estou vendo. A gente não precisa ver, a gente precisa crer. É somente crer, somente crer. E eu separei aqui, para ficar mais didático, alguns atributos de Deus, que mostra que Deus ele é totalmente fiel no nosso processo de viver a promessa. Estão preparados? Não, só a pastora tá. Estão preparados? Amém. Estão com papel e caneta para anotar? Não, né? Anota no celular então, tá tudo certo. Vamos lá. Se você estiver passando pelo seu processo de lapidação, que é o processo mais gostoso de passar, sim ou não? Aonde dói, aonde dá calo, aonde a gente chora, aonde a gente murmura, onde a gente reclama, sim ou não? Temos que ser verdadeiro. Ali a gente pode ter certeza que Neemias 9:21. Abre aí, Du, por favor. Neemias 9:21. Primeiro atributo que eu separei aqui: sustento. Anota aí, sustento. Neemias 9:21 diz assim, ó: de tal modo os sustentastes 40 anos no deserto, nada lhes faltou, as suas roupas não envelheceram e os seus pés não se incharam. Ou seja, Deus, Ele é o nosso sustento. Se no meio do processo estiver difícil, se no meio do processo estiver doendo, se no meio do processo a gente estiver passando alguma necessidade, Deus é quem vai sustentar. É Ele quem vai preparar todas as coisas. É Ele que não vai deixar com que as nossas roupas envelheçam. É Ele que não vai deixar com que os nossos pés inchem e façam com que a gente pare no meio do caminho. Por quê? Porque Deus quer que a gente vá até o fim. Ele não quer que a gente desista. Deus, Ele nunca vai colocar algo nas nossas vidas, nunca vai prometer algo para nós que vai fazer com que nós paramos ali na esquina. Ah, não, você vai começar aqui, mas eu sei que você vai parar ali. Pelo contrário, Ele vai sustentar a gente para que nós vamos até o fim. E o tempo inteiro Ele vai estar com a gente, o tempo inteiro Ele vai ser o nosso sustento, o tempo inteiro Ele vai estar indo para o segundo atributo aqui dele. Êxodo 16:4. Segundo atributo é provisão. Êxodo 16:4. Diz assim, ó: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo saciará e colherá diariamente a porção para cada dia. Deus, Ele é provisão. Se tiver fome, se preciso for, vai chover pão do céu. Deus, Ele vai estar provendo o tempo inteiro. Por quê? Em meio ao processo, Ele não te abandona. Ele continua com você. O problema é que nós queremos abandonar o processo. É muito louco isso. A gente está andando numa direção, Deus fala assim, ó: você tem que sair daqui e ir em direção a essa caixa. A gente dá 2 passos para cá, está doendo, está machucando, a gente está chorando, o que a gente faz? Vira para cá. Por quê? Porque a gente acha que é mais gostosinho, porque vai doer menos. E Deus está falando assim: não, pode ir para lá. Às vezes o próximo passo já era a promessa que nós iríamos viver. Só que a gente prefere dar um passo para o lado e sair da direção de Deus, porque a gente acha que Deus não vai prover. Às vezes a gente acha que Deus não está vendo a nossa situação, e Ele está vendo, Ele está cuidando, Ele está com você o tempo inteiro. Você só precisa crer. Você só precisa, de novo, você só precisa
simples, uma palavrinha tão pequenininha e tão simples. Se a gente crer, irmãos, nós temos a certeza de que Deus, Ele está com a gente. Em Isaías 41:10, terceiro atributo, vocês estão anotando? Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ou seja, Deus, Ele é presente, Ele está com você o tempo inteiro, sabe a coisa mais linda é você saber que Deus está com você o tempo inteiro? Que você não precisa esperar ter alguém na sua frente para você conversar com Ele. Às vezes você está aqui, estou no meu celular aqui, distraído, fazendo um monte de coisa, falando isso para mim, tá? E Deus está na minha frente, falando assim, ei, fala comigo, o Espírito Santo está dentro de nós. Ele é presente, irmãos. Às vezes a sensação, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente sabe, aquelas coisas que Deus mostra para a gente, é o Espírito Santo, Ele está mostrando, Ele está falando, porque Ele está o tempo inteiro ali. Ele está o tempo inteiro com você. A gente só precisa parar e conseguir ver isso, sabe? De vez em ficar vendo um monte de coisa, um monte de tragédia, um monte de coisa que fica acontecendo para fora, a gente começar a olhar mais e falar assim, Jesus, o Senhor está aqui, Espírito Santo, o Senhor está aqui. Porque quando vocês fecham o olho para orar, vocês estão orando para quem? Para Deus, sim ou não? Tem alguém lá? Tem Deus, irmãos. Ele é presente, como não? Tá doido? Mas Ele é presente, muito mais que uma pessoa. Olha que louco. Tá vendo como às vezes a gente faz as coisas por fazer? Às vezes a gente fala assim, eu vou orar aqui para Deus. Então Deus é o copo, eu estou orando aqui. Não precisa nada disso. Quando a gente fechar o olho, a gente tem que saber que Ele é presente. Ele está ali. Quando a gente dobrar o joelho para orar, é saber que Ele está lá. Quando a gente estiver pedindo alguma coisa para Deus, quando a gente estiver desfrutando das bênçãos de Deus, é saber que Deus, Ele está lá. Ele é presente ali. É por causa dEle que tudo aquilo está acontecendo. Se a gente está passando pelo processo, é por causa dEle, porque Ele quer me lapidar e te lapidar para um próximo nível, para que você viva as bênçãos do Senhor. É simples, Ele é presente. João 16:33. Quarto atributo. Primeiro é qual? Tem alguém aí? Tem 3 pessoas. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, a paz. Oh, benção. João 16:33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais, no mundo tereis, mas tende, Ele venceu o mundo, irmãos. A gente precisa ter paz, no meio das lutas, no meio das guerras, no meio das aflições, Ele está lá, no meio das bênçãos, quando você está lá em paz, quando você não está fazendo nada, assim, igual ontem eu estava deitado na rede, com a Clarice, assim, a gente deitou numa rede, assim, a gente estava lá no interior, deitamos na redezinha, assim, do lado de um sofá, rede branca. Aí eu deitei, coloquei as mãos na cabeça, assim, a Clarice me imitando, né? Aí eu falei para ela, filha, presta atenção no barulho dos passarinhos. Aí o passarinho, eu falei, presta atenção na cachoeira, o barulho lá da cachoeira e tal. Eu falei, filha, isso é paz, isso é desfrute, isso é bênção de Deus nas nossas vidas. É só a gente perceber as coisas de Deus, irmãos. É sair do modo automático, sabe aquele negócio que você, beleza, acordei, tomei café, escovei os dentes, fui para o trabalho, voltei, sentei, jantei, dormi, acordei, modo automático, e a gente voltar para a realidade, a gente começar a sentir paz em tudo, porque Deus, Ele é presente, porque Deus, Ele é provisão, porque Deus, Ele é sustento. Então se Ele está comigo, eu preciso passar, seja lá o processo que for, eu vou passar dando glória a Deus, porque se eu tiver alguma aflição, é só eu ter bom ânimo. Vocês estão entendendo como as coisas são simples de Deus, irmãos? É simples. Só que tudo é como nós enxergamos as coisas. Porque às vezes a gente quer ser, cara, super... Aqui eu tenho algumas palavras que não pode falar, então a gente vai... Mas é simples. Quando a gente entende que Deus, Ele está conosco, quando a gente entende que Deus, Ele tem uma promessa nas nossas vidas, ela vai se cumprir. Esse baixo aqui, irmãos, eu demorei 8 anos para conseguir comprar. E era o meu sonho. Eu olhei esse baixo aqui,
Antes ele era de outra cor, porque não fazia dessa cor ainda. E eu tinha um sonho lá atrás, falava, nossa, Jesus, um dia eu vou comprar esse baixo. Trabalhava lá, ganhava R$1.200. Não conseguia comprar nem a parte de cima do baixo. Só isso aqui, ó, não conseguia comprar, com R$1.200. Só esses negocinhos aqui, ó. E eu falava para Jesus, não, mas um dia eu vou ter esse baixo, Senhor. Não, eu vou ter, eu vou orar e tal, e que não sei. E olha que louco, Deus, ele faz, irmãos. Em novembro do ano passado, eu fui na postagem do fabricante, que esse baixo ele é feito à mão, assim, né, para você e tal, o cara pinta lá. Eu fui lá na postagem e falei assim, ó, em breve eu vou comprar o meu. Deu 4 meses, Deus me abençoou, eu fui lá e consegui comprar. Nem estava esperando. Deus falou, tá. Aí lembrei, falei, nossa, vou comprar o baixo. Aí, claro que todo bom homem, recado para os homens, claro que todo bom homem vai consultar quem? A esposa, é óbvio. Virei lá para minha esposa, falei, amor, vou usar uma cópia aqui, um texto persuasivo. Amor, você sabe que eu trabalho com a internet. Eu sou professor de música. E eu tenho meu brand, né? Eu preciso da minha marca ali, eu preciso ter um instrumento legal, né? E você sabe que o meu baixo, ele é mais comum o outro, né? E você sabe que, pô, tem a galera lá e tal, que não sei o quê. Aí ela falou assim, tá bom, fala, você quer comprar um baixo? Eu falei, não, eu quero comprar. Se você me permitir, eu vou adquirir o baixo. Uma nova aquisição, exatamente. Aí eu falei assim, beleza. Aí, ó, pega a dica. Eu falei, e você, o que você vai querer? Tem que ser inteligente, né? E você, o que você quer? Eu vou comprar o baixo, mas você pode escolher alguma coisa que você quiser comprar. Ela queria comprar um iPad lá, um trem. Aí ela falou, não quero nada não, mas pode comprar o seu baixo. Eu falei, Jesus, Deus é fiel, Ele dá a bênção por completo. Olha que bênção. Porque quando Deus ele te mostra, é porque Ele quer te dar. Quando Deus ele mostra para você a bênção, que às vezes você nem imagina, você fala, Jesus, cara, isso daqui não é para mim não, isso é muito para mim. Deus fala assim, isso daí não é nem a sombra daquilo que eu quero te dar. Isso daí é só a pontinha assim, sabe aquela pontinha do iceberg, que você olha assim e fala, só. Ele fala assim, tem muito mais, quando você mergulhar na minha presença, quando você mergulhar e entender que eu quero além, muito mais além, a gente começa a viver as bênçãos do Senhor, irmãos. Só que tudo depende de uma coisa. A gente entender os atributos de Deus, sim ou não? Claro que tem muito mais, tá? Só separei 4 para não ficar 20 horas de pregação. Eu gosto de ser rápido. Só que o que Deus quer de nós? A pastora leu meu script, velho. A pastora pegou meu celular e leu aquela hora que eu emprestei para fazer o desenho pro Benjamin, né? Certeza, velho. Certeza. Deixa eu ver se ele vê que ele vai falar lá hoje. Obediência, irmãos. Deuteronômio 5:29 diz assim, ó. Deuteronômio 5:29, Du, por favor. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Olha que louco. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Ponto. Assim, cadê? Vou ler aqui. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Olha que forte. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre, irmãos. É obediência. Deus fez uma promessa na vida de Abraão, sim ou não? Falou, sai da sua terra, da tua parentela, larga aquilo que você precisa largar e vai. O que Abraão fez? Obedeceu. E foi lá. E largou, e foi. Ele não sabia para onde ia. Todo mundo sabe a história de Abraão, que Abraão passou e tudo mais. Só que ele foi obediente. Se Deus pede alguma coisa de nós, é que nós sejamos obedientes a Ele. Que a gente tema Ele. Que a gente entenda que Ele é Senhor nas nossas vidas. E tudo, ó, e assim tudo irá bem conosco e com os nossos descendentes. Precisa de alguma coisa a mais? Ou tá bom? Tá ótimo, sim ou não? Tá ótimo. A gente não precisa de nada mais, é só a gente entender e viver isso todos os dias. Porque Deus ele está prometendo. E ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir, irmãos. Em Gênesis 12:4 diz assim, ó, só para confirmar a promessa de Abraão. Assim partiu Abraão com o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito. Pronto.
Deus mandou, Abraão foi obediente e foi. Então, se Deus te pediu algo, irmãos, vá. Quando Deus te mostrar para você fazer alguma coisa, fala assim, ó, é lá que eu quero te abençoar, vai. Sabe, só vai. Não importa se, o que vai acontecer. Deus, ele vai preparar, ele vai prover. Os que ficaram, Deus vai cuidar. Os que foram, Deus vai abençoar e está tudo certo. Porque Deus, quem nos sustenta, é Deus que nos dá provisão. Deus, ele é paz, Deus, ele é presente. A gente só precisa obedecer. Só precisamos obedecer. Porque Deus, irmãos, ele é um pai de amor. Pensa num pai que ama um filho. Quem aqui tem filho? Quem ainda não tem filho? Tá demorando demais, tô brincando. Quando vocês tiverem filho, vocês vão ver, cara, não tem nada melhor do que nós temos nosso filho e poder amar os nossos filhos, de poder cuidar dos nossos filhos, de poder ver o sorriso, né, dos nossos filhos, eles crescendo e tudo mais ali. Cara, isso é maravilhoso. Acho que é uma das maiores bênçãos que a gente tem, né? Nessa terra é ter os nossos filhos. Não tem bênção material, cara, não tem nada além dos nossos filhos, além das bênçãos que Deus coloca nas nossas vidas, que são eles. Só que imagina Deus para nós. Deus é nosso pai, sim ou não? Imagina Deus com esse olhar. Agora você que é pai e mãe, imagina agora você olhando para o seu filho com todo amor, com todo cuidado, com todo zelo, e imagina Deus olhando para você da mesma forma. Olha que coisa linda. Deus, ele nos ama. Deus, ele é o nosso pai. E qual pai não quer o bem para o filho? E qual pai não quer que o filho cresça, que o filho, sabe, dê bem, que o filho seja uma bênção, que o filho prospere, que o filho vire pastores, vire presbíteros, sabe, empresários. Cara, enfim, Deus é o que Deus quer de nós, porque ele nos ama. Em Mateus 7:9 diz assim, ó: qual de vocês, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Eu não. Se meu filho pedir pão, eu dou pão. Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Olha como isso é forte. Nós precisamos fazer o que aqui? Pedir. Se nós pedirmos para Deus uma bênção, irmãos, Deus, ele não vai dar uma maldição, porque ele é nosso pai. Se meu filho me pedir, sei lá, um pirulito, eu não vou dar para ele uma cobra. Não faz sentido, vocês estão entendendo? É só nós pensarmos, entender, cara, Deus, ele é meu pai. Só que se eu sou filho, o que eu faço? Obedeço o meu pai, porque a obediência gera, sim, a obediência gera fruto. Se eu gero fruto, o meu pai faz o quê? Me dá mais, me abençoa mais. E eu, como filho, obedeço. E quando eu obedeço, eu gero frutos. E quando eu gero frutos, meu pai me abençoa mais. E quando meu pai É esse ciclo. Olha que louco. Oi? É um ciclo sem fim. Parece a música do Rei Leão. Sim, tô brincando. Mas é um ciclo, irmãos. É um ciclo. Isso tudo aqui, ó, tá aqui na Bíblia para nós. E se nós pedirmos, o nosso Pai que nos ama, Ele vai nos dar. Talvez Ele não te dê hoje, ou não do jeito que você quer, ou então Ele prepare eu e você para recebermos aquilo que Ele tem de fato para nós. Mas está tudo bem. Está tudo bem. Por quê? Os 4 atributos. Ele é nosso sustento, Ele é nossa provisão, Ele é presente e Ele é a paz. Então o que a gente precisa fazer? Nosso papel como filho. Obedecer a Deus, servir a Deus, fazer aquilo que Deus pede para nós fazermos todos os dias. E seja lá o que Deus pede para você fazer, mas você deve saber. Se você não sabe, você deve orar e buscar Ele. Ele vai te mostrar, Ele vai te falar. E você faz, e nós obedecemos a Ele. E a gente entra nesse ciclo sem fim de Deus, para que a gente viva as bênçãos de Deus. Porque se Deus, Ele te mostrou, Ele é fiel para cumprir. E Ele quer te dar. Nós precisamos aceitar. Amém? E hoje, como é dia dos pais, a gente precisa reverenciar a Deus como nosso Pai. Porque por mais que talvez você que não tenha filhos, mas você é filho.
filho do melhor pai, nós somos filhos do melhor pai. O único pai que não falha, que não erra, que tem os melhores conselhos, as melhores palavras, os melhores ensinamentos, que nos corrige da melhor forma possível, sim ou não? É bom ser corrigido, irmãos? Dói. Mas a gente só corrige porque ama. E nós precisamos de correção. E Deus é o nosso Pai. O Pai que corrige, o Pai que ama, o Pai que abraça, o Pai que está lá disponível o tempo inteiro. Está com a gente o tempo inteiro. Nós precisamos agradecer a Ele por isso. Agradecer a Deus por Ele se fazer presente nas nossas vidas. E nós entendermos que Ele está cuidando de tudo aquilo que a gente faz. E nós nos posicionarmos para fazer de fato a vontade do Senhor. Para que a gente viva as promessas de Deus. Amém? Se coloque de pé então para a gente orar. E lembre-se, se Deus te mostrou é porque Ele quer te... Não. Se Deus te mostrou é porque Ele quer te... Olha que bênção. Amém? Então quantos recebem? Glória a Deus, é isso. Então vamos orar. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, Pai querido, Pai de amor, nós queremos, ó Pai, te agradecer nessa noite, Pai, por mais essa palavra. Pai, queremos pedir a Ti, ó Pai, que o Senhor continue derramando da Tua graça, da Tua presença sobre nós. Pai, que o Senhor nos ensine todos os dias o caminho que nós deveremos andar, que o Senhor nos conduza, Pai amado, debaixo daquilo que o Senhor tem preparado para nós, debaixo das Suas mãos poderosas, que o Senhor nos dê cada dia mais um coração obediente, Pai, que o Senhor traga, Pai amado, que o Senhor clarifique a nossa mente, Pai amado, nas decisões, nas ações, naquilo que nós devemos fazer, para que nós venhamos ter a certeza que o Senhor é presente, que o Senhor é nosso sustento, que o Senhor é a provisão, o Senhor é a paz, o Senhor é quem cuida de todas as coisas, o Senhor é nosso Pai, e nós te amamos, ó Pai, nós nos colocamos no papel como filho, para dizer que o Senhor é nosso Pai, e nós aceitamos a tua correção, o teu direcionamento, as suas bênçãos, as suas promessas, ó Pai, aquilo que o Senhor já tem preparado para as nossas vidas, ó Deus, que o Senhor continue conosco, que o Senhor continue, Pai amado, guardando as nossas vidas debaixo das suas mãos poderosas, que nós venhamos desfrutar das bênçãos, das misericórdias que o Senhor tem todos os dias das nossas vidas, ó Deus. Eu te glorifico, eu te exalto, Pai, eu te agradeço, porque em tudo eu sei que o Senhor está sempre conosco, Pai, e muito obrigado por isso, muito obrigado por o Senhor ouvir as nossas orações, muito obrigado por o Senhor responder as nossas orações, ó Pai, em nome de Jesus, amém, irmãos, aplauda ao Senhor, amém? Glória a Deus. E hoje é um dia especial. Além de ser dia dos pais, também é dia dos presbíteros. E eu queria chamar os nossos presbíteros aqui para orar por eles, Luiz e a Cláudia, e agradecer por tudo que eles têm sido na nossa vida, amém? Porque verdadeiramente vocês têm cumprido a função de vocês neste lugar, viu? E eu louvo a Deus todos os dias. Um presentinho, uma lembrancinha só da igreja aqui. E eu queria orar por vocês, amém? Estenda suas mãos. Pai amado, Deus querido, eu te louvo, Pai, pela vida do Luiz, pela vida da Cláudia, Pai, pelos serviços que eles têm feito nessa igreja, Pai. Que o Senhor continue, Pai, abençoando os teus filhos, Senhor. Que o Senhor continue derramando graça, unção, saúde, Pai. Que o teu Espírito Santo esteja no controle e no governo, Pai. Que o Senhor derrame sobre eles toda sorte de bênçãos e milagres, Senhor. Que eles possam viver, Senhor, todos os sonhos, Senhor, que o Senhor colocou na vida deles, ó Pai. E que no nome de Jesus, Senhor, que o Senhor acrescente muitos anos, Senhor Jesus, para que eles venham, Senhor, continuar te adorando e te exaltando, Pai. Eu te agradeço pela vida deles, te agradeço por tudo que eles têm feito por esta casa, Senhor, pela tua casa, Senhor, e que o Senhor mesmo venha recompensá-los, Senhor Jesus, por tudo que eles têm feito. Eu te louvo no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Depois vocês vão dar um abraço neles aqui em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. E agora eu queria chamar as crianças aqui,
porque elas vão fazer uma apresentação para os papais. Em nome de Jesus, as crianças subam até aqui. Deixa ele vir, assim. Eu pego. Glória a Deus. Alô, som? A paz, irmãos. Estou muito feliz por todos estarem aqui na presença do Senhor. Muito obrigada pela presença de cada um. Quero agradecer às professoras, né? Começando a Bianca, a Duda, a Lavínia, a Diane, a Bruna e a Miriam, né, Miriam? Que Deus abençoe vocês. Quero agradecer também
as crianças que estiveram aqui hoje, agradecer os pais presentes. Muito obrigada. E eu quero deixar aqui um texto que me chamou muita atenção. É baseado na oração do Pai Nosso, que está no livro de Mateus, que diz assim: quando construímos uma casa, separamos um lugar para cada coisa, um espaço para cada momento que achamos importante. Sendo assim, deveremos ter um lugar especial para a oração. Na verdade, toda a nossa casa deve ser um lugar de oração, desde o quarto que dormimos à mesa que fazemos nossas refeições. Ao chamar Deus de Pai, Jesus estava ensinando a orar, falando com um Deus tão próximo como nunca antes os seus discípulos haviam visto. Também mostra que podemos pedir tudo, como um filho pede para o Pai. O termo usado por Jesus em aramaico era uma das primeiras palavras aprendidas pelas crianças, que é Abba, que quer dizer Pai. Precisamos chamar a Deus para dentro das nossas casas. O Senhor quer ser um membro de nossas famílias. Quando Deus é o Pai superior no lar, toda a sua casa fica em paz. Deixe Deus ser Pai dentro de seu lar, em sua família, em sua vida, pois dele é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Amém? Eu quero chamar a Miriam agora, por favor, para ela estar fazendo uma oração, não só pelos pais, mas por toda a nossa família. Que Deus venha abençoar grandemente a todos. Amém? Aproveitando, então, a gente vai fazer a oração da família, porque hoje é o culto da família, a comemoração do Dia dos Pais. E eu quero louvar a Deus porque nós, como igreja, nós valorizamos a família. Se existe algo precioso na nossa vida, é a família que Deus nos deu. Então, que nós possamos olhar para a nossa família realmente como o bem mais precioso que Deus nos deu e profetizar sobre ela todos os dias, orar por ela todos os dias, nunca desistir, né? Crer naquilo que o Douglas falou, a promessa que Deus já nos deu. Ainda que nós não estejamos vendo, nós vamos orar já agradecendo. Amém? Então, feche os teus olhos no seu lugar. Pai, nós queremos apresentar nessa noite, Senhor, em primeiro lugar, os pais que se fazem presente aqui na igreja nessa noite. Nós queremos te pedir uma bênção especial sobre eles, Pai. Nós queremos te pedir sabedoria sobre eles. Nós sabemos que o Senhor colocou uma bênção especial sobre os pais, uma responsabilidade especial sobre os pais de direcionamento, Pai. Por isso eu te peço nesta noite capacitação. Que o Senhor venha capacitar cada pai que se faz presente aqui nessa noite. Nós queremos também colocar diante de Ti os nossos pais, Senhor, que muitas vezes não estão aqui, mas que o Senhor venha alcançá-los, Senhor, onde eles estiverem. Nós queremos Te louvar e Te agradecer pela vida deles, Pai. E nós queremos Te agradecer como Pai de todos os pais, o nosso Deus. Tu que és tão bom para conosco, Senhor. Um Deus que é Pai, um Deus que é bondoso, um Deus que é fiel, um Deus que enviou o Seu próprio Filho por amor de nós. Um Deus que nos adotou como filhos, Pai, muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor é um bom Pai todos os dias nas nossas vidas, Pai. Nós queremos apresentar a nossa casa e a nossa família diante de Ti, Senhor, pedindo que o Senhor venha derramar, Pai, das Tuas promessas, Senhor, sobre a nossa casa. Pedir que o Senhor venha, Pai, verdadeiramente guardar a nossa casa, Senhor, a nossa família. Nós queremos, Pai, diante da Tua presença, declarar que nossa família é uma bênção. Nós queremos declarar que nossa família é Tua. Nós queremos declarar, Senhor Jesus, que na nossa casa há paz, há alegria, a unção, Senhor Jesus, que no nosso lar o inimigo está impedido de agir, Senhor Jesus. Passa do Teu sangue nos umbrais das nossas portas e que na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, somente a Tua presença seja manifestada, Senhor Jesus. Que a Tua bênção venha, Senhor Jesus, ser verdadeiramente
alcançada, Senhor, na nossa família e na nossa casa, Senhor. Que nós possamos ter uma semana cheia da Tua presença, que nós possamos Te sentir todos os dias. Derrama do Teu amor sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria agradecer aos patrocinadores das nossas lembrancinhas. Além das lembranças, elas já entregaram as lembranças? Ainda não. As lembranças que alguns sim. O Ministério Infantil preparou uma lembrancinha especial para cada pai, com um desenhinho, enfim, né? Coisa linda, tudo muito delicado. A Jane, ela sempre muito dedicada em preparar as lembrancinhas, tudo com muito carinho. E nós, como igreja, também preparamos uma lembrança para os pais que estão aqui nessa noite. Quero agradecer a Dani por ter feito parte dela. Dentro também tem uma lembrança. Eu quero também agradecer depois a Juliana, que talvez esteja nos assistindo aí, que fez e ficou também com muito carinho para vocês. Cadê os pais aqui dessa noite? Se coloca de pé para a gente identificá-los. Ó, que bênção. Então, a gente vai entregar para vocês também uma lembrancinha. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pais aqui presentes. Recebe essa lembrança da nossa igreja com muito carinho. Vocês são muito especiais. Saiba que Deus colocou uma grande missão na mão de vocês, como pais. Amém? Vamos encerrar então? Glória a Jesus. Que dia maravilhoso, né? A gente ter a presença desses pais aqui. Eu sei que muitos não puderam estar aqui porque estavam comendo com seus pais, mas não importa. O importante hoje é a gente comemorar e agradecer a Deus, porque todos os dias é dia, irmãos, de a gente cuidar do nosso pai, da nossa mãe, da nossa família, todos os dias, porque a nossa família é o bem maior, amém? Então vamos agradecer ao Senhor por este culto, por essa noite, por tudo que Ele fez aqui e por tudo que Ele continuará fazendo. Pai, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor Jesus, por este culto, por todos aqueles que vieram, também por todos aqueles que não conseguiram chegar até aqui. Sabemos que alguns estão doentes, que o Senhor também venha visitá-los, que o Senhor cubra com teu sangue, Senhor. O teu povo, a tua igreja, que o Senhor dê direção, que o Senhor derrame graça, que o Senhor quebre as cadeias e os governos, que o Senhor encha do teu Espírito Santo, Pai. A cada um que entrou aqui, a cada um que está assistindo conosco, que o Senhor guarde e abençoe, Senhor, poderosamente, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Estenda suas mãos assim. Que o grande amor de Deus Pai, a graça redentora e salvadora do nosso amado Jesus Cristo e as ricas e doces consolações do Espírito Santo seja sobre a amada igreja que crendo diz amém. Deus abençoe. Boa noite. A gente vai fazer uma apresentação aqui de alguns poemas para os pais, em homenagem ao Dia dos Pais. Podem sentar, se vocês quiserem, tá bom? Quando penso na palavra pai, me vem apenas um grande sentimento, um sentimento de amor a quem acompanhou todo o meu crescimento. Todos os dias, agradeço por seu filho ter nascido, agradeço por todos os anos de minha vida ao seu lado eu ter vivido. Pai, meu melhor amigo, dando carinho e proteção e me tirando do perigo. Pai, dono do meu coração, faz tudo por mim. A todo momento me dá sua atenção. Que me leva para frente e meu maior desejo é ter você aqui para sempre.